Olá pessoal, prazer ter vocês aqui. Estamos começando a primeira gravação do Coletivo Salheiro. O coletivo, na verdade, quer promover debates que tocam aí a agenda da nossa sociedade, que estão na pauta do nosso dia a dia, contrapondo ou a partir das lentes de uma espiritualidade cristã prática. Hoje, nosso primeiro encontro, a gente quer inaugurar, na verdade, essas gravações com uma rodada de entrevistas que estamos chamando de Complexo, que é um programa que quer discutir, como o nome bem sugere, temas complexos. A nossa ideia é fazer entrevistas na íntegra, tentar não ter cortes, e como nosso primeiro tema hoje, nós queremos discutir um pouco sobre política e cristianismo. A partir dessa polarização política que a gente tem vivido hoje nas diferentes esferas sociais, seja nas escolas, no trabalho, nas famílias e também na igreja, a gente queria entender o que o Evangelho tem a dizer sobre isso, o que o Evangelho tem a dizer para isso. Ele se alinha com algum desses lados dessa polarização política que a gente tem vivido hoje? Para isso, a gente convidou hoje, na verdade é um prazer ter o pastor Antônio Carlos aqui. Muito obrigado. Pastor Antônio Carlos, que é pastor da Igreja Presbiteriana da Barra, teólogo, também presidente da ONG Rio de Paz, que é uma ONG que atua com promoção e defesa de direitos humanos. Pastor, um prazer ter você aqui. A honra é minha poder inaugurar um projeto tão precioso, que bom, tão relevante para a realidade do nosso país. Que bom. Como a gente estava falando aqui, pastor, a nossa ideia hoje é discutir um pouco o que o Evangelho tem a dizer a essa polarização política. Hoje a gente tem vivido um momento de tensão, há, na verdade, anseios na sociedade aí que tem tendido a polarização, seja para um lado de esquerda ou de direita, e a gente queria um pouco discutir o que o Evangelho, o que um cristão, um seguidor de Jesus, olhando para isso, tem a dizer, tem a participar disso ou não, o Evangelho tem alguma contribuição para isso, se alinha a algumas dessas ideias, ele deveria se abster disso, a gente não deveria participar disso. Como é que o senhor enxerga isso? Bom, o Evangelho é uma mensagem distinta, né, que se encontra dentro da Bíblia. Pregar a Bíblia não é pregar o Evangelho. Né? Então, o Evangelho é Cristo morto, né, ressuscitado para a nossa redenção. O Evangelho é essa mensagem absurda de um Deus que se esquece das transgressões humanas e que reconcilia o homem consigo mesmo através de seu único filho. Isso é o Evangelho. Okay. Né? Agora, a partir disso, a partir dessa experiência transformadora, você passa a ter contato com os valores do Evangelho, com o mundo do Evangelho. Você passa a ter contato com o Cristo do Evangelho. Sabe? E esse Cristo do Evangelho, entre outras coisas, o fará ter o ser humano em autoestima. Andar com Jesus Cristo, imitar Jesus Cristo, encarnar a mensagem de Jesus Cristo, significa levar a sério a doutrina da criação, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sabe? E aí, então, a partir dessa premissa básica, inegociável, o crente vai para a ação, onde essa imagem e semelhança não estiver sendo respeitada, sabe? Onde o homem não estiver sendo tratado à altura desse valor, estribado no amor de Deus pela sua vida, sabe? O cristão vai se levantar, o cristão vai se indignar, o cristão vai se perturbar, e nesse sentido, portanto, a igreja estará sempre se levantando, se colocando de pé para protestar em toda e qualquer situação, seja qual for o regime político, de direita, de esquerda, seja qual for a espécie de totalitarismo, a igreja vai estar se levantando para reafirmar a dignidade humana, seja a dignidade do nascido de novo, seja a dignidade do que não nasceu de novo, ou que jamais haverá de passar por uma experiência como essa. Se é ser humano, é objeto da preocupação da igreja. Amém. Mas pensando assim no exercício da cidadania do cristão, por exemplo, hoje a gente teria algumas agendas políticas. É possível compatibilizar, por exemplo, algum partido político ou esquerda ou de direita a uma cosmovisão cristã? Ou seja, o cristão, no exercício da sua cidadania, no exercício da política partidária, ou no exercício de políticas públicas, ele pode ser orientado por alguma dessas ideologias? Você tem a atuação da igreja como instituição e a atuação da igreja a partir dos seus membros, né? Então, o cristão como indivíduo, como cidadão. Então, muitas vezes, o que é permitido ao cristão fazer
sabe? Penso que não é prudente que a igreja faça. Ok. Então, a igreja fechar com um determinado partido político, a igreja abrir o espaço da liturgia para fazer campanha, sabe? E por quê? Porque, em primeiro lugar, o cristianismo não cabe em nenhuma dessas ideologias. Uhum. Segundo lugar, a igreja é a instituição talvez mais heterogênea do planeta. Uhum. Você tem pessoas com os mais diferentes pontos de vista políticos e ideológicos, né, presentes, tomando a ceia juntos, e o pastor tem que respeitar essa diversidade. Então, muitas vezes a igreja não tem alternativa, senão dar o enquadramento intelectual, apresentar aquilo que a gente costuma chamar de cosmovisão, sabe? E os valores a partir dos quais o cristão vai fazer as suas mais diferentes leituras da vida. E aí sim, o crente como indivíduo vai tomar a decisão qual partido que ele vai aderir, qual o candidato que ele vai apoiar e tal. Sendo que em determinados contextos históricos, dependendo do nível de violação de direito, do nível de ataque a essa dignidade humana, se a igreja não se posicionar como instituição, ela estará jogando no lixo seu testemunho e sua credibilidade. Casos, por exemplo, como a escravidão, o nazismo, a segregação racial, os direitos civis dos negros, tal como aconteceu nos Estados Unidos, aí não tem alternativa. A igreja pode se levantar como corpo e dizer o seguinte: olha, isso representa tamanha violência ao que nós acreditamos ser a verdade, sabe, que nós não temos alternativa senão juntos como um corpo, sabe, nós nos levantarmos e condenarmos o sistema. Então, eu penso que o grande erro que alguns cometeram é de você identificar a fé cristã com partido político, seja de direita ou de esquerda. Eu acho que o exemplo mais exacerbado da coisa é o que você observa nos Estados Unidos da América. Sabe? Você veja agora o problema que muitos cristãos estão enfrentando ao identificarem o cristianismo com o Partido Republicano e o Partido Republicano tendo como candidato um homem que pode levar a humanidade para uma terceira guerra mundial. Sabe? Então, nesse ponto, eu penso que o Francis Schaeffer talvez venha, um americano, talvez venha em nosso socorro ao apresentar o princípio da cobeligerância. Você não fecha com pacote em totem, seja da esquerda, seja da direita, da centro-direita, centro-esquerda, sabe? Mas você luta por causas, sabe? Onde a causa do evangelho tangencia com proposta do partido político, seja de natureza for, você diz, olha, nesse ponto eu estou com ele. Nesse ponto, sabe, eu vou estar com ele nas ruas marchando, vou estar lutando pela implementação, sabe, dessa política pública, por esse projeto de lei, nesse ponto, que não significa fechar o pacote inteiro. Então o senhor consideraria, por exemplo, um risco da gente ter um alinhamento ideológico fechado, e na medida que essa ideologia vai se deteriorando pelas pessoas, na verdade, que a articulam, né? Porque no final do dia, acho que é um pouco isso. A gente tem, por exemplo, se um determinado partido de uma orientação chega ao poder, são pessoas que estão operacionalizando aquela ideologia, tentando promover uma solução social a partir daquelas premissas, e isso pode se deteriorando. Aí a pergunta que eu faço, seria perigoso a gente, a priori, abraçar uma determinada ideologia e dizer, olha, eu sou de esquerda e eu vou com a esquerda até o final, e aí a gente perdendo algum valor em relação a isso, em relação ao evangelho que a gente vive e professa, e a gente simplesmente abraça isso e esquece um pouco os nossos valores. Como é que a gente consegue compatibilizar os nossos valores cristãos, aquilo que nos move, aquilo que forma a nossa perspectiva de mundo, e essas ideologias que, na verdade, são formas aí que o homem tem de se organizar socialmente? Todas elas são reducionistas. O evangelho não cabe em nenhuma dessas ideologias políticas, e o que, portanto, vai representar, em termos práticos, o cristão não fechar incondicionalmente com nenhuma delas. Sabe? Às vezes o cristão pode até sentir simpatia, sabe, por aspectos, assim, vamos dizer, gerais de uma ideologia qualquer, dizendo, olha, isso aqui se aproxima mais do que do ponto de vista bíblico, sobre o homem, sobre a história, sabe, e tal. Agora, contudo, o problema é o seguinte, que a implementação dessa ideologia, a sua aplicação, ela vai variar de país para país. Às vezes o que é interessante em uma nação não é interessante em outra. Essa é a minha grande crítica. A crítica que eu faço àqueles que
que se deixam pautar pela agenda do protestantismo americano. Uhum. Os Estados Unidos estão vivendo um momento totalmente diferente de vida daquele que nós estamos vivendo aqui no sul das Américas. Uhum. Então, quando você trata de importar um pacote, sabe, e impor, você acaba, portanto, importando problemas Uhum. e deixando tratar dos escândalos que estão presentes no seu país e que não seriam tolerados se essa fosse a realidade daqueles que estão lá no norte. Sabe, fazendo uma teologia, sabe, que é uma teologia que não está sendo elaborada dentro de um barraco no sertão, de uma favela aqui no Rio de Janeiro, sabe, ou de uma comunidade ribeirinha do Amazonas, Uhum. sabe, é uma teologia bem distinta da nossa sob vários aspectos. Sabe? Então, na verdade, o que me preocupa que no fundo, sem querer ser piegas, o que eu percebo que está faltando mesmo é amor. Uhum. A gente fica com discussão, sabe? Discussões enviesadas, uma de mais de direita, outra mais de esquerda e tal. Mas o que une os dois grupos, do ponto de vista do protestantismo brasileiro, é a pouca aplicação prática do que diz ser verdadeiro. Uhum. Sabe? Porque você tem um Carandiru, por exemplo, ninguém vai para a rua. Você tem o massacre da Candelária, a igreja em silêncio. Sabe? Você vê uma Olimpíada como a do Rio de Janeiro, que foi realizada, que torrou fortuna de verba pública, sem deixar legado algum para a favela. Quantos foram para as ruas profetizar, sabe? E tal. E poderia multiplicar os exemplos. Sabe? Então, o que eu vejo são igrejas assim muito preocupadas em manter o funcionamento da máquina eclesiástica, os pastores sendo movidos pelo sonho da mega church, sabe, com pouca implicação político-social prática, sabe? Isso é lamentável, porque a pobreza vivida por milhões de brasileiros é uma censura moral. Sabe? A nossa prosperidade é uma censura moral à nossa forma de conduzir a missão da igreja, sabe? Porque tá essa gente gritando. Eu não estou falando, sabe, eu não estou falando de uma desigualdade, sabe, que é experimentada pela classe média, uma desigualdade que sabe que um ganha 100, o outro ganha 50. Estou falando de uma desigualdade em que a base da pirâmide é composta por miseráveis. Eu estou falando de gente que não tem a mínima condição de se levantar sem a ajuda de alguém, né? De alguém que estenda a mão. E o senhor acha que, em alguma medida, essa perspectiva que o senhor tem é um pouco influência da sua orientação teológica, digamos assim, ou não tem a ver com orientação teológica? O senhor acha que isso deveria ser alguma coisa comum a todos, do ponto de vista protestante? E que, por abraçar agendas de teologias talvez exportadas, a gente estaria abrindo mão da realidade que a gente vive no Brasil, dessa realidade que o senhor falou, de mazelas de desigualdade social, de violência não só armada nas favelas, mas de violência pessoal dentro da família, desse contexto que a gente tem no Brasil. E a minha pergunta é, você acha que a teologia da missão integral ela é mais alinhada a isso, ou isso seria algo comum que deveria ser tocado a todas as teologias? Eu não sei, essa discussão da teologia... Ou isso não faz sentido nenhum. Essa discussão da teologia da missão integral é uma das coisas mais difíceis de eu entender. Quando eu vejo alguém desconstruindo a teologia da missão integral, eu fico pensando o seguinte: qual é o postulado? Qual é o artigo de fé que você está desconstruindo? Outro dia eu apresentei uns 20 pontos do que eu acredito que é o sumário da missão integral. Eu não vi ninguém se levantar para desconstruir um ponto daquele, porque são todos, biblicamente falando, auto-evidentes. Você os vê nas Sagradas Escrituras. Então, sabe, eu pergunto para a direita e para a esquerda, você pregar o evangelho porque não conhece a Cristo, isso é missão, isso faz sentido, essa é a vontade expressa, revelada por Deus na sua palavra? Quem vai dizer que não? Se você vir o sujeito passando fome, então, sabe, você decidir dar pão para ele, ou a igreja como instituição decidir cuidar da fome, da miséria, sabe, de uma favela qualquer, você pode condenar isso, dizer que isso não é bíblico? Sabe, se eu perguntar para você que a igreja pode entrar com um projeto de desenvolvimento humano na favela e ajudar, sabe, entrar com alfabetização, com qualificação profissional, quem vai condenar uma coisa como essa? E se eu disser que
que a igreja deve ir para as ruas. Quando violações de direitos humanos são praticadas pelo próprio Estado, sabe? Quando o sistema prisional é transformado em campo de concentração. Fala, outro dia alguém disse, o Brasil está precisando de um choque de capitalismo. Já chegamos à posição de 7ª economia do mundo e ainda convivemos com esse mar de desgraça, sabe? E que atinge hoje especialmente parcela significativa da comunidade da fé, porque milhões de evangélicos estão vivendo em favela, vivem no sertão, vivem nessas comunidades, cerca de 35 mil comunidades ribeirinhas aqui no nosso país, sabe? Então, quem é que vai dizer não? Então, vocês estão desconstruindo o quê? É uma coisa a mais, é de ego. É uma coisa a mais de uma mistura de inveja. Eu acredito que é muito presente isso, inveja profissional, em todos os setores, na igreja, entre pastores existe isso. E associado, sabe, a uma mancada ou outra que um setor ou outro da igreja comete, sabe? E que faz com que a pessoa se sinta estimulada a condenar in totum, sabe? Sabe? Alguma coisa que é boa, que é aplicável, que é absolutamente necessária para a América Latina. Como você pode conceber uma igreja que não esteja envolvida com esses 4 aspectos da missão? Pregar o evangelho, dar comida para o que está com o estômago roncando e que por isso está surdo para ouvir a mensagem, porque o estômago dói, ele não consegue ouvir mais nada, ele só quer o pão. Sabe? Como é que não vai entrar com desenvolvimento humano? Quando, sabe, quem pode desejar para a vida do próximo, sabe, a vida à mercê do assistencialismo do Estado ou da sociedade? Sabe, amor é você fazer o sujeito, sabe, viver à altura do seu potencial de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe, como é que você vai condenar campanha na praça pública contra racismo, contra, sabe, violação de direitos humanos praticada pelo próprio Estado, contra a escravidão? Quem vai condenar uma coisa como essa? Sabe? Então eu fico pensando, o meu conceito de missão integral, então vai ter que, o sujeito que é contra vai ter que desconstruir Calvino, vai ter que desconstruir John Stott, vai ter que construir esse mar de testemunhas, de teólogos, de luminares da fé cristã, sabe, que se levantaram para expor a Bíblia. Precisamos de mais amor, né, pastor? No final das contas é isso. Queria agradecer, o nosso tempo correu. Felizmente queríamos ter mais tempo com o senhor, mas as agendas são apertadas, a vida é corrida, mas muito obrigado pela sua contribuição inestimável aqui pra gente. A gente quer ter, o Saleiro quer ser um parceiro do senhor, assim como a gente tem o senhor como parceiro, e a gente quer construir isso, relações e pontes. Muito obrigado, meu pastor. Isso foi uma honra. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima, viu?